Olá pessoal, vamos então à nossa 7ª videoaula do curso de Introdução ao Sistema Operacional Linux. Nesta aula vamos falar sobre formatos e gerenciamento de pacotes. Para começar, quem realmente está começando a usar o Linux hoje, ou faz isso há menos de 20 anos, não sabe a dificuldade que era instalar o Linux e os aplicativos que se pretendia utilizar antes do conceito de pacotes. Quem já usava o Linux antes de 1997, como eu, deve lembrar de como era cansativo levar horas e às vezes até dias para conseguir terminar para deixar o Linux pronto para usar. O processo era sempre o de pegar o código-fonte, fazer o planejamento e a configuração do que ia usar e compilar o kernel, os módulos e os aplicativos. Esse termo compilar hoje só faz parte da vida dos usuários Linux que ainda gostam de fazer a coisa da forma mais trabalhosa ou quando precisam testar alguma nova funcionalidade ou algum novo aplicativo que ainda não está estável. Um curso de Linux como esse iria ter mais que o dobro do tempo só para explicar como compilar os códigos-fonte dos programas e o que fazer quando dava problemas na compilação. E olhe que sempre dava. Podemos simplificar dizendo simplesmente que Linux era coisa de nerd, de quem tinha tempo para se dedicar a montar um sistema, como quem monta um carro peça por peça. Uma tarefa que tanto exigia um conhecimento no mínimo razoável do que se estava fazendo, como também paciência para marcar todos os recursos dos quais se precisaria, além de identificar os eventuais erros durante a compilação, refazer o processo corrigindo e recompilando novamente até dar certo ou até desistir, como era o caso de alguns usuários insatisfeitos. Compilar o kernel com suporte a uma placa de vídeo específica, saber dos detalhes dos discos, placas de rede, recursos dos processadores, quantidade de memória, tinha que realmente ter conhecimento e perseverança para usar o Linux. A ideia era que você pudesse ter acesso a todo o software por trás do seu sistema. Mas e se você não quisesse? Muita gente mantinha um outro sistema operacional, como o Windows, para usar no dia a dia e o Linux para estudar o funcionamento do sistema e ir pouco a pouco usando para suas tarefas quando conseguia fazer ele funcionar. Quase sempre bastava trocar um periférico do computador para precisar recompilar o kernel ou, quando possível, um módulo específico do kernel para dar suporte ao novo hardware. Novas versões de aplicativos, atualizações de segurança, lá íamos nós recompilar as aplicações para atualizar funcionalidades, aplicar patches e algumas vezes reinstalar o próprio aplicativo no sistema. Mas para que tudo isso? Costumávamos dizer que era o preço da liberdade. Não precisa pagar, temos acesso ao código-fonte, podemos até modificar se a gente quiser, mas para manter dá um trabalho. Uma outra grande vantagem de compilar o software de acordo com cada sistema é que ele ficava sempre extremamente enxuto. Só tinha suporte ao que ia usar, por isso o sistema ficava muito mais leve que sistemas concorrentes com suporte a um monte de coisas que a gente às vezes nem usava. Muita gente se assustava ao ver o Linux rodando perfeitamente em máquinas onde o Windows mal instalava. Sistemas obsoletos ou dispositivos de hardware simples funcionavam muito bem com o Linux customizado para cada um deles. O Linux só começou a se popularizar porque algumas distribuições passaram inicialmente a disponibilizar sistemas com kernel já compilado e com módulos disponíveis para instalação sem a necessidade de recompilação do sistema. Isso também aconteceu com os aplicativos que passaram a trazer instaladores mais fáceis de usar e colocar para funcionar. Mas a revolução mesmo veio com o conceito de pacotes. Em 1997, houve um salto no número de usuários do Linux, principalmente por causa da popularização do Red Hat Linux. A Red Hat lançou um sistema de pacotes que é usado até hoje pela própria Red Hat e por várias outras distribuições chamado RPM, Red Hat Package Manager, ou Gerenciador de Pacotes Red Hat. Mas afinal, o que é esse tal de pacote? Simplesmente, como o próprio nome diz, é um empacotamento dos arquivos necessários para instalar um software aplicativo e até o próprio kernel e seus módulos em um único arquivo de instalação. E mais, um software gerenciador para controlar tudo que está instalado e a própria instalação de novos pacotes. Com o RPM, passou a ser possível fazer instalação, atualização, desinstalação, verificações e buscas por pacotes para instalar em sistemas Linux, Red Hat e compatíveis.
Com o sucesso do RPM e sua facilidade de uso, várias outras distribuições passaram a utilizar também o próprio RPM, como a Brasileira Conectiva, o Mandrake Linux e outras distribuições fizeram adaptações, mas adotaram também sistemas de pacotes, como foi o caso do SUSE Linux, que fez adaptações, e até outras gigantes do software, como a Novell e a IBM, portaram essa solução para os seus sistemas operacionais. O gerenciamento de pacotes RPM é baseado em um banco de dados que guarda todas as informações de todos os pacotes RPM instalados no sistema. Assim é possível facilmente listar todos os arquivos instalados e modificados, facilitando a configuração e eventualmente a remoção desses arquivos. Em computadores com sistema operacional Red Hat instalado, esse banco de dados se encontra em um diretório específico. A título de informação, diretório /var/lib/rpm. Cada pacote RPM tem um rótulo de identificação com as seguintes informações: nome do software, versão, edição do pacote e a arquitetura para a qual o pacote foi feito. Por exemplo, para saber se aquele pacote foi feito para sistemas de 32 ou de 64 bits. Na apostila tem mais detalhes sobre o formato desses pacotes. Para ficar ainda melhor para o usuário, o gerenciador de pacotes RPM também passou a disponibilizar parâmetros de checagem de dependências. Ou seja, se um pacote para funcionar bem precisa de uma biblioteca, por exemplo, que não está instalada no sistema, o pacote não instala para não ficar instável. Mas com o recurso de checagem de dependências, o RPM passou a auxiliar na identificação de quais outros pacotes seriam necessários para que o pacote pudesse ser instalado integralmente e sem instabilidades. Daí para frente, bastou procurar esses pacotes de dependências, instalar esses pacotes adicionais e em seguida voltar a instalar o pacote anterior, agora sem problemas de dependências. O comando RPM, em linha de comando, seguido dos parâmetros adequados, pode ser utilizado principalmente para instalar, desinstalar, verificar arquivos e buscar novos pacotes. Paralelamente aos sistemas baseados no RPM, o Debian criou seu próprio sistema de pacotes, .deb, com praticamente o mesmo modo de funcionamento do RPM. Com o comando dpkg e parâmetros semelhantes aos RPM, sistemas Debian e derivados gerenciavam todos os pacotes em um sistema Linux. Surgiram até programas que convertiam pacotes RPM para pacotes Deb e vice-versa. Isso facilitou muito a vida dos usuários Linux e atraiu muitos novos usuários para esse sistema operacional. Bom, mas se já ficou fácil com o RPM e o Deb, ainda havia o problema de ter que procurar os pacotes quando precisava de dependências. Daí surgiu um gerenciador de mais alto nível para resolver de vez os problemas de instalação de pacotes no Linux, o apt. Com o apt de Advanced Packaging Tool, ou ferramenta avançada de empacotamento, simplesmente não precisa mais nem procurar as dependências. O apt instala um pacote e se faltar algum pacote adicional, ele avisa, pede permissão, baixa os pacotes que precisar da internet, instala as dependências e o pacote inicial, deixando tudo instalado sem inconsistências. Outras soluções semelhantes surgiram, como o RPMI nas distribuições Mandrake e Mandriva Linux, o IAST, o Zyper no OpenSUSE Linux, o DNF e o I1 para Red Hat, Fedora e outras distribuições que usam RPM, mas podemos dizer que com o apt e com a transformação da Red Hat em empresa privada, o Debian se consolidou como principal distribuição Linux no mundo. O apt é executado em modo texto, com o comando apt-get, para instalar, desinstalar e fazer checagens nos pacotes instalados. E ainda pode-se utilizar o apt-cache para fazer buscas nos repositórios de pacotes na internet por pacotes a serem instalados no sistema Linux. Os parâmetros de uso do apt, bem como alguns exemplos e mais detalhes da história do RPM, do Deb e do apt, estão disponíveis na apostila deste curso. Vale ressaltar, para terminar, que existem ainda interfaces gráficas para facilitar ainda mais o gerenciamento de pacotes de Linux com apt. Os mais conhecidos são o Synaptic e o Adept Manager. Os prints das telas dessas interfaces
estão aí no slide e na apostila, mas neste curso vamos usar prioritariamente a instalação em modo texto. E assim terminamos mais uma videoaula. Este que é o 7º vídeo do nosso curso de introdução ao sistema operacional Linux. Vimos nessa aula detalhes sobre os formatos e gerenciamento de pacotes em sistemas Linux. Para complementar o seu estudo, entra lá em nosso ambiente EAD, baixa o roteiro da aula prática sobre esse tema, execute em sua máquina virtual, que instalamos juntos na aula passada, e se tiver dúvidas, interajam com nossa equipe de tutores no fórum do nosso ambiente virtual de aprendizagem ou por e-mail. Até a próxima!